deve ter na memória aquele chazinho feito por sua avó, ou de repente pela mãe. Tinha chá para gripe, resfriado, cólica, calmante e para mais uma infinidade de coisas. Aqui no Bioma Pampa, todas as plantas usadas para fazer esses chás são encontradas facilmente nos campos. Para facilitar essa busca, a Embrapa está produzindo um livro com a autoria de Rita Heck, professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, e de Rosalia Barbieri, pesquisadora da Embrapa Clima Temperado. A publicação mostra quais das plantas medicinais são encontradas por aqui. E sobre essas plantas, então, tem informações de como elas são caracterizadas, a morfologia, o ambiente natural onde elas podem ser encontradas. Algumas delas são plantas cultivadas, mas também podem ser encontradas no ambiente natural, já que são nativas do Bioma Pampa. E quais são as características morfológicas dessas plantas, se são árvores, se são arbustos, se são ervas, algumas são trepadeiras. As características que permitem o reconhecimento correto delas, isso é muito importante. Existe muita diferença entre algumas espécies, por outro lado, outras que são muito parecidas, elas podem ter aplicações, propriedades diferentes. Então, trazer essas informações que permitem reconhecer essas plantas. Essas plantas também são recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, então não tem problema em usar, desde que com moderação. Então tem espécies como a carqueja, a macela, a espinheira santa, pitangueira, a erva baleira, todas elas, muitas delas são bastante conhecidas da população, seja por cultivarem essas plantas, por comprarem em ervateiros, ou até mesmo por comprarem já produtos manipulados que estão à venda no comércio baseados nessas plantas. A carqueja, por exemplo, é uma das mais conhecidas pelos gaúchos. É indicada pela Anvisa para problemas digestivos. E ela é bem fácil de reconhecer. A planta da carqueja, o que parece folhas, não são folhas, é o caule. As folhas da carqueja são bastante reduzidas e atrofiadas. E a parte que as pessoas estão familiarizadas mesmo, então, é esse caule, que é a parte utilizada. E existem muitos estudos em cima dessa espécie, tanto de fitoquímica quanto de usos e de aplicações. A espinheira santa você já conheceu na última edição do Terra Sul. É boa para azia, dor no estômago, gastrite e úlceras. O uso popular da espinheira santa, ele é tradicional, então as pessoas vêm usando há muito tempo, né? Uma infusão de espinheira santa para esse tipo de problema. E foram feitos vários estudos científicos que comprovaram a ação da espinheira santa para regenerar a mucosa do estômago. Ela é facilmente identificada por ter folhas com vários espinhos, como essa. A pitangueira é nativa do Brasil e muito conhecida por aqui. A pitangueira é uma das plantas que estão indicadas na relação da Anvisa e do Ministério da Saúde. E as folhas dela são usadas para casos de diarreia. É feita uma infusão, né? As folhas são colocadas com água quente e se toma essa infusão para diarreia. É dessa maneira que está indicado o uso na Anvisa. Só que a pitangueira ela tem outros usos. Os frutos são deliciosos, né? Ricos em vitaminas, antioxidantes e vários compostos benéficos para a saúde. Além dela ser uma planta muito ornamental. Tem pitangueira que dá fruto amarelo, outra dá frutos vermelhos, outra frutos mais escuros. Todas elas têm o mesmo princípio ativo nas folhas e, portanto, a mesma eficácia contra diarreias. Facilmente encontrada aqui no sul e tem um efeito anti-inflamatório, servindo para enfermidades como a dor de garganta. É importante reconhecer que ela dentro do espaço da gramíneas, ela aparece. E como é que a gente identifica uma tansagem? A gente traciona ela um pouquinho e ela tem que largar os fiozinhos. Então, a tansagem tem essa característica, que ela é uma planta que tem, então, esses fios, que são os fios que conduzem e que identificam o que vem a ser, então, essa tansagem. Ela também é usada em forma de infusão. O poejo não é nativo daqui, mas foi trazido e se adaptou facilmente. O poejo é da família das hortelãs. E, na verdade, o poejo ele tem uma ampla indicação porque ele é um chá que está dentro da relação como um chá que é vermífugo, um chá que é calmante
na indicação de uso. E o que a gente sabe com relação ao poejo é que ele é uma planta que ela é muito agradável o gosto, e os princípios que ele tem bastante características que estão no óleo que se tira da planta. Em alguns lugares é usado como condimento ou aromatizante para águas. Internacionalmente é usado em pomadas. A sálvia também é chamada de sálvia do Rio Grande e é nativa daqui. Ela serve para tosse e também possui efeito calmante. Como ela está agora nesse período sem floração, a flor dela é uma florzinha lilás, bem pequena, ela se confunde muito fácil. Então, ela tem um cheiro um pouco assemelhante, e a gente tem que, então, também apreciar esse aroma dela, que ela tem um cheiro mentolado, semelhante com algumas hortelãs. E por isso que ela é interessante, que ela se caracteriza por isso. O picão preto é bastante comum por aqui, até mesmo dentro da cidade, nas calçadas. É usada para artrite, reumatismo e diabetes. Ela pode ser reconhecida por essas folhas, né, que são verde escuras. As flores são bem pequenininhas, estão agrupadas aqui nessas inflorescências, que são um conjunto de flores. E muita gente conhece o picão preto, às vezes nem pelo uso medicinal. Conhece ele porque os frutos dessa planta são pequenos, né? São bem escuros, pretos, e eles têm pequenos ganchinhos que aderem na roupa e fazem a dispersão dessa espécie. E até por isso, então, é a origem do nome da planta, o nome popular. Por fim, falamos da erva de bugre, também chamada de guaçatonga. É uma planta nativa usada como anti-inflamatória. Que realmente certificaram que a planta tem propriedades antibióticas, né? Então nós conseguimos eliminar, né, utilizando o extrato alcoólico da planta, a gente conseguiu eliminar bactérias patogênicas de várias espécies. Então comprovando as propriedades dessa planta. Todo esse conhecimento, repassado tradicionalmente durante anos entre as famílias, é comprovado pela ciência. O que a gente tem feito na pesquisa é justamente comprovar o conhecimento popular. Então, pode ficar tranquilo. Aquele chazinho feito com carinho pela vovó é comprovadamente eficaz. É sempre bom lembrar que